esse funcionamento humano, né, de relações seguras e boas, relações de sobrevivência que você luta ou foge, e relações de colapso em que você não sente, você não percebe, que é uma das sensações de vítima de narcisista, né? Quando essa vítima sai da relação, ela começa a se culpar de como ela não percebeu, como ela Sim. pôde deixar aquilo acontecer. Então, uma resposta instintiva do nosso sistema nervoso cerebral é que quando eu estou num perigo, o meu cérebro pré-frontal ele apaga. E aí tem duas respostas de sobrevivência do nosso organismo, que é a luta e a fuga, e tem o colapso. Uhum. O colapso é quando eu congelo e eu não percebo o que está acontecendo. É quando esse parceiro me humilha e eu não tenho resposta, porque eu estou congelada. Agora, tem uma questão que é muito importante dizer, né? O que faz um adulto ficar congelado frente a uma humilhação? O que faz um adulto, às vezes bem-sucedido, às vezes uma pessoa alegre, que tem amigos, na hora que ela passa por uma situação de humilhação, ela não tem resposta. E isto tem a ver com a história de vida dessa pessoa. Porque quando você encontra uma relação narcisista, não fareja para sair e você fica, tem grande chance de você estar vivendo uma retraumatização. Tem grande Uhum. chance dessa pessoa encantadora ela te lembrar de alguma forma o jeito dela te tratar, ela te lembrar as tuas figuras de afeto primárias, que geralmente é mãe e pai. E aí você não acha estranho. Então, por exemplo, se você começa a namorar uma pessoa que é agradável, é gentil e às vezes te maltrata. Aí você fala assim: ah, te leva lá atrás. Ah, mas olha Uhum. só, a minha mãe e meu pai viviam assim. Ele não é como o meu pai, ele é mais gentil. Então você reconhece aquilo, você não acha estranho. E aí você repete o padrão. Acho que isso é o mais importante, uma das coisas mais importantes dessa live hoje, para que as vítimas comecem a refletir. Porque se Sim. eu, adulta, venho de uma família mais organizada, mais segura afetivamente, que não teve humilhação, não teve negligência, ou teve dentro da curva da normalidade, sem altos e baixos, tá? A hora que esse cara, eu adulto, me maltrata, a hora que esse chefe me maltrata, eu vou falar assim, vai acender um alerta, eu vou falar assim, uai, mas que coisa estranha é essa que está acontecendo? Eu não fiz nada. Eu não mereço isso. E aí eu me organizo e saio. Só que se eu tenho essa história pregressa de ter sido humilhada pela figura materna e paterna, e aí eu sou humilhada quando adulta, que seja pelo parceiro amoroso, que seja por um chefe, por uma amiga, eu fico, porque é um lugar que eu reconheço. Faz sentido? E aí Faz. Faz retraumatiza. sentido, pessoal? Aí eu retraumatiza. A retraumatização é quando aperta o calo. E aquele calo que você esqueceu que existia, ele volta a doer muito. É, eu percebo isso. É como se ela já estivesse familiarizada com os abusos, né? Assim, é comum, por mais que ela saiba que não, mas ela já esteve nesse lugar. Ela já esteve nesse lugar, ela já presenciou esse lugar. E assim, tem uma coisa, né? Todos nós prometemos, né? Quando a gente presencia relações abusivas dos nossos pais, todos nós prometemos, nós não vamos ser iguais. Mesma coisa quando a gente promete assim, eu não vou ser uma mãe para o meu filho como a minha mãe foi. Balela, porque a gente repete. Uhum. E a gente repete de uma maneira instintiva.
porque vem de dentro, né? Quando a gente fala de sistema nervoso, nós estamos falando de 3 cérebros principais, né? Ó, eu tenho até um cérebro aqui que eu vou mostrar para vocês. Ótimo. Ó, esse aqui é um cérebro do tamanho normal dele, tá? Imagina que a gente vai abrir ele só para vocês compreenderem o que eu tô falando. Esta parte do cérebro é o pré-frontal, que é responsável pela nossa consciência. Que é quando você fala assim, caramba, eu nunca vou me relacionar com uma pessoa assim. É quando uma amiga se relaciona com uma pessoa assim, você fala assim, como você suporta? Isso não é certo. Aí você encontra uma pessoa assim, que lembra uma figura primária. Nessa hora, tem um cérebro aqui, ó, que é o cérebro reptiliano, que ele é responsável pelas nossas respostas instintivas. Aqui ele reconhece, junto com o cérebro mamífero, que reconhece os afetos. E não é o afeto adequado, é o afeto que eu recebi na minha primeira infância. Então, se eu recebi um afeto na minha primeira infância distorcido, é esse que está registrado aqui. Por isso que muitas vezes mulheres que vivem numa relação abusiva, quando elas se dão a oportunidade de estar numa relação saudável, elas estranham. Elas ficam assim, uai, mas eu falei que eu vou sair com uma amiga e ele não achou ruim? Uai, mas que coisa estranha é essa? Tem pai... Elas às vezes acham assim, será que ele gosta de mim? Ele não tem ciúmes? Exatamente. Por quê? Porque ela tem uma visão distorcida. E essas visões que a gente tem do mundo distorcidas, tá? Elas só distorcem por meio de terapia de reprocessamento cerebral. Por quê? Porque quando a gente conversa, a terapia da conversa, ela ativa aqui, ó, tudo que é consciente. Quando a gente reprocessa, ativa o nosso cérebro reptiliano, nossos instintos. É um trabalho, assim, muito interessante, em que a pessoa, ela modifica a crença limitante, né? Então, a crença limitante é assim, nossa, parece que a mulher congela, tá, Ana? É Uhum. como se viesse uma sensação assim, ah, esse lugar é meu. É como se ela merecesse aquele tratamento. Aí ela se É. distancia daquela figura, ela vai trabalhar. Aí ela fala, gente, mas eu não mereço aquilo. A hora que ela aproxima, ele manipula de uma forma que ele joga a culpa nela, toda a consciência apaga e ela volta de novo aqui no reptiliano com aquela memória de maus tratos da infância. E aí é um ciclo. E É. se esse casal tem filhos, né, eles vão estar passando esse ciclo para essa criança que vai se tornar um adolescente, que vai se tornar um adulto, ou uma figura abusadora, ou ele vai ser um abusado.